A minha primeira preparação, além de dificuldade financeira, eu tive problemas pessoais, né? Eu encarei a separação dos meus pais, que minha mãe ficou solteira e eu tive que ficar em casa com a minha mãe para ajudar a minha mãe a cuidar da minha sobrinha e meu irmão também, de uma certa forma. E na minha segunda preparação, eu fiquei desempregado no meio da preparação e minha mãe também. E por muitos dias eu tentava desistir, cara. Teve um dia que o meu café da manhã era para ser 8 ovos, tinha que ter aveia, eu não lembro muito. E minha mãe tinha que comer também, né? Minha mãe e minha sobrinha tinham que comer. E não tinha comida para elas. E eu, mãe, eu vou desistir disso aqui, porque o dinheiro que eu tô gastando com essa refeição, eu podia comprar um pão para me dividir entre a gente. E minha mãe disse assim, ela disse que eu não era para me desistir daquilo. A minha mãe olhava pra mim, via eu fazendo dieta da primeira competição, ela tinha pena de mim, ela não queria que eu fizesse aquilo, ela achava que eu era louco. E a minha dificuldade maior foi a aceitação da minha família e eu ser atleta, por conta que eu não tinha condições de ser. E quando a minha mãe disse isso, que eu não devia desistir, ela pegou os ovos que tinham e eu dividi o meu café da manhã pra minha mãe e pra minha sobrinha no dia. E esse dia me marcou muito, sabe? Porque eu comecei a ver o reconhecimento da minha mãe como atleta. Hoje em dia a minha mãe, ela é muito feliz por eu ser atleta. Quando ela assistiu eu competir pela primeira vez, ela subiu no palco lá, hoje ela me olha com outra imagem como atleta. Olá, para você que não me conhece, eu sou Zezinho Matos, seja muito bem-vindo ao canal. E a missão de estar mostrando os nossos atletas fisiculturistas cearenses continua. E você achando que o canal tinha acabado, hein? Então, hoje eu estou trazendo o atleta Alex Nascimento, que além de atleta, também é youtuber e tem o canal Maromba Styler. E na descrição aqui abaixo eu vou estar deixando o link do canal. Segue lá e dá essa força, beleza? Outra coisa, se você quer estar ajudando o nosso canal, dá preferência aos nossos apoiadores, que é a Força Total Nutrition. Você pode estar comprando suplementos com 15% de desconto usando o meu cupom Zezinho15. Eu vou estar deixando o link aqui abaixo do WhatsApp de lá, beleza? Outra coisa é também dar preferência a Trief, ou Trief, que vou estar deixando também o link aqui abaixo do site deles, e você pode entrar em contato diretamente, e fornece para todo o Brasil, e você ainda tem desconto de 10% usando o cupom Zezinho10, beleza? Sem mais delongas, então vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, tudo bem com vocês? Um prazer imenso estar aqui participando do canal do Zezinho Matos, um grande amigo meu. E para quem não sabe, eu sempre fui um cara que sempre admirei o trabalho do Zezinho, né? Desde quando eu comecei a gravar vídeos pra mim mesmo, só pra mim assistir. Eu sempre admirei o trabalho dele. E antes de eu me apresentar, eu queria dizer isso aqui no vídeo, deixar claro que pra mim é uma felicidade muito grande estar participando desse quadro, que eu sempre dizia pra todo mundo, cara, um dia eu vou participar desse quadro aí do Zezinho, tenho que trabalhar duro pra um dia eu estar aqui. E esse sonho aí praticamente está se realizando hoje. E bom, rapaziada, meu nome é Alexandro Nascimento, muita gente me conhece assim como no Instagram. Eu boto lá Alex Nascimento, mas meu nome é Alexandro Nascimento. Tenho 25 anos, sou atleta bodybuilder amador aqui do estado do Ceará, graças a Deus. Hoje eu moro com a minha esposa, sou casado e graças a Deus a gente está esperando um filho, a família está ficando grande. E é isso aí, tenho 25 anos e sou atleta, graças a Deus. Quando eu entrei mesmo na academia de Vera, não foi por vontade própria, né? Eu precisei praticar algum tipo de atividade física. Eu sempre fui envolvido com esporte, sempre pratiquei luta, treinei capoeira, jiu-jitsu, muay thai, tudo que tu imaginar de luta. Mas quando eu decidi praticar musculação mesmo, foi quando eu conheci o esporte, foi por motivos mesmo de saúde. Eu estava passando por um problema bem complicado na minha vida. Eu fico até um pouco emocionado, na realidade, de falar sobre isso. Foi um momento muito difícil. Né? Existe uma passagem que a gente sempre fala que Deus ele é amor, né? Mas Deus também é justiça. A Bíblia fala disso. Eu tive um problema relacionado foi praticamente um relacionamento. E o problema não foi o meu relacionamento, foi as expectativas que eu criei. Né? Eu era muito novo na época e
eu cometi um grande erro de dedicar a minha vida ao que não valia a pena, né? Criei vários sonhos, meu sonho era construir uma família, meu sonho era ter minha casa, e eu vi isso tudo indo por água abaixo, sabe? E isso me causou depressão. E na época que eu tive depressão, eu não quis contar pra ninguém, sabe? Então quando a minha família descobriu, eu já estava num momento muito, como é que eu posso dizer, avançado da doença. E eu lembro, cara, que como se fosse hoje, que eu tava no hospital todo santo dia. Todo dia eu tinha que estar no hospital pra ser medicado, ser dopado. E eu lembro de um certo dia que eu tava sentado, dopado, depois de ter tomado medicamento. Eu tava numa cadeira de rodas, sentado, dopado, não conseguia ficar em pé. Minha mãe conversando com o médico. Eu lembro que o médico dizia pra minha mãe que eu precisava até ser internado, porque minha depressão era muito profunda, e ser tratado à base de medicamento. E eu tinha alguns amigos de infância que eles se preocupavam muito comigo, né? E eles não procuravam estar o tempo todo do meu lado, não gostavam de me deixar sozinho, e eles treinavam. E eles viviam me convidando para treinar com eles, né? Para não me deixar só, justamente para mim ter a companhia deles. E foi aí que aconteceu de eu ir para academia junto com eles, e eles já eram pessoas que conheciam o esporte, então eles falavam muito de competição, falavam de ser atletas. E na academia que a gente começou a treinar, tinham atletas lá, que são pessoas até conhecidas aqui, por todo mundo aqui no estado de Ceará, que são atletas que já competiram fora, como o Eliardo e o Jackson Negão. E eu pude acompanhar de perto algumas preparações que eles fizeram. E foi aquilo ali que me instigou, sabe? Foi dentro da academia, no salão de musculação, que eu consegui converter aquela depressão na pessoa que eu sou hoje, né? Através do esporte. Eu digo para todo mundo que a depressão ela não é uma doença como qualquer outra, ela é uma doença espiritual, sabe, Zezinho? Ela é algo que lhe consome por dentro. No meu caso, como na época eu tinha a expectativa de conseguir concluir minha faculdade, na época eu estudava tecnologia, né, TI, na Estácio, e eu tinha expectativa de concluir minha faculdade, e eu comecei a me frustrar porque isso não aconteceu. O dinheiro que eu tinha investido na casa, nas coisinhas que eu tinha comprado na época também não deu certo. E aquilo foi me frustrando. Então, qual era o meu primeiro pensamento? Era de derrota. Então eu chorava, pensava em tirar minha vida, achava que minha vida não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que pra mim só era aquilo e não existia outra coisa. E esse era o meu maior embate, era eu mesmo. Eu me olhava no espelho e eu me via um derrotado. Era como se eu olhasse pra mim e não visse o Alex. A chegar a um ponto de eu querer tirar mesmo a minha vida. Tentei então, algumas vezes, pra você ter noção. No caso, literalmente o fisiculturismo salvou, né? Me salvou. O fisiculturismo em si não foi só o que salvou minha vida, foi o estilo de vida, entende? O estilo de vida de eu querer me cuidar, de eu levantar a minha autoestima, Hoje em dia eu posso parar de competir, mas eu sei que eu não vou parar de treinar, eu não vou parar de fazer dieta. Competir pra mim é como se fosse um show, cara, assim, que se você se prepara pra você ir assistir um show, só que em vez de eu assistir, eu vou ser a estrela, pronto, é mais ou menos isso, sabe? Quando eu competi pela primeira vez, eu desci do palco na intenção de já competir uma segunda vez e pronto, aí virou vício, realmente virou vício. Eu não entendia nada de competição, pra tu ter ideia como foi que eu decidi competir. Um amigo meu que treinava comigo disse que iria competir e ficou me instigando, né? E na época lá, os professores da academia diziam assim, cara, tu devia competir, tu tem potencial. Então, tudo que eu começava a fazer, Zezinho, isso eu sou até hoje, eu gosto de fazer o meu melhor. Não pode ser o melhor de todos, mas aquilo eu sei que o que eu fiz foi o melhor que eu poderia ter feito. E quando eu decidi competir, o que é que eu entendi? Cara, eu vou pagar o melhor nutricionista, eu quero pagar o melhor treinador. Só que eu não tinha dinheiro pra isso. Então, o que foi que aconteceu? Eu lembro que quando eu quis competir pela primeira vez, eu procurei um coach na época, cara. E o que faltou daquele coach pra mim foi a atenção. E eu senti aquilo, porque eu não entendia nada. Eu não entendia de treino, tipo, de periodização, de finalização, treino de futebol, eu não entendia nada. Então, foi o que aconteceu. Como eu já tinha dito que eu ia competir, eu não queria voltar atrás. Eu vou de todos os jeitos. E eu vi que não ia dar certo aquele acompanhamento com a pessoa que eu procurei, mesmo com o investimento que eu fiz, que foi muito difícil, pra você ter ideia. Eu lembro que a consultoria que o cara me cobrou foi R$200 por mês até eu competir. E eu lembro que eu vendia as coisas de casa, que eu tinha assim, roupa. Eu vendi, te vendo essa camisa aqui que é de marca por R$5 pra juntar os R$200 pra pagar o cara, porque pra mim eu só poderia subir bem se eu tivesse um nutricionista top ali, um coach, um treinador do meu lado top pra me conseguir, e eu não consegui sustentar isso, né? E teve um certo dia que eu tava na academia, cara,
tava malzão. Eu lembro que eu tava muito triste porque eu não tinha conseguido aquilo. Conseguir aquele acompanhamento. Eu vi que era algo muito caro, fora da minha realidade. E um professor da academia, o nome dele é Pedro Calduel. Ele era professor da academia, ele nunca competiu, não sei se na época ele já tinha preparado atletas, mas eu lembro que ele chegou pra mim e perguntou se eu realmente queria competir, se eu realmente tinha gás e determinação, que aí ele não ia me cobrar nenhum real, eu só queria minha determinação. Eu, cara, eu quero. Então ele me ajudou no que ele pôde, na dieta, nos treinos, e no dia da competição, ele não pôde ir comigo, ele teve um imprevisto, né? Com a companheira dele, ele não pôde me acompanhar e eu fui sozinho. Então a minha primeira preparação, eu não tive um coach, um preparador de atleta de fisiculturismo. Eu tive um professor da academia que se compadeceu com a minha história e decidiu me ajudar com um pouco da experiência que ele tinha, né? E quando eu cheguei lá, eu não sabia pra onde eu ir. Eu não sabia nem onde era o local. Eu cheguei no Marina Park, mano, Marina Park é muito grande, onde é? Saí perguntando a todo mundo onde é que tava tendo o evento de fisiculturismo, né? Quando eu cheguei lá, na hora de se pintar, mano, eu queria me pintar de cueca normal. Não, cara, não, mano, bota logo a tua sunga. E quando eu vi lá, mano, a minha dieta foi horrível, cara, porque foi a minha primeira preparação, eu fiz em 3 meses. Nunca tinha feito dieta na minha vida, então foi algo muito... Acho que eu digo pra todo mundo, a minha primeira preparação, ela foi a mais, sabe, a mais pesada, que foi a que eu mais sofri. Eu tive problema na perna de tanto fazer cardio. Eu lembro que na minha última semana os cardio eu fazia mancando, mano, assim, na esteira, mano. Tive canelite, cara, por causa dos cardio. E quando eu cheguei lá, que no backstage tinha sushi, eu não sabia se eu podia comer ou se eu não podia. Eu não sabia a hora de aquecer, na hora de subir eu tava atrapalhado. Agora não. Depois dessa competição, aí eu tive o acompanhamento, né? Na época foi o Wesley que me acompanhou. O Wesley, cheguei pra trocar uma ideia com ele, ele acreditou em mim, foi uma das poucas pessoas que chegaram, olha, eu vou te ajudar porque eu acredito no seu potencial. E já foi outra coisa, totalmente diferente, né? O Wesley, a gente trabalhava com feedbacks semanais, ajustes semanais na dieta, no treino, no cardio, na água que eu bebia, tudo isso fez total diferença. Então, tanto que se você pegar uma foto minha da minha primeira competição e comparar com a segunda, parecem 2 pessoas diferentes, né? Porque, primeiro que ali, além de eu não ter experiência de competição, eu não tinha experiência de preparação, então foi muito complicado. O meu atual coach é o Lucas Coelho, né? Atleta profissional bodybuilding da 212. Na época que eu conheci o Lucas, na realidade, foi no meu primeiro campeonato, né? E eu lembro que eu desci do palco, cara, chorando de raiva. Vou te explicar por quê. Porque eu tinha me planejado para competir com 65 quilos, mano. E eu lembro que eu cheguei lá muito debilitado na pesagem. Eu bati 67, não consegui bater os 65 para ir na estreante, 65 quilos. E eu poderia ter ido na 70 até 75 quilos, até 70 quilos, né? No estreante. Só que eu não fui. Eu não sabia que eu poderia ir. E o Joacim me jogou, disse assim, ó, você vai na Júnior, que na época eu tinha 21 anos, eu acho, 22. E era até 23 anos a Júnior. E eu subi na Júnior, a Júnior era uma categoria aberta. Então, o limite de peso não tinha limite de idade. Então, eu lembro que eu subi, olha as peças que eu subi com Beto Lopes, Jefferson Moura, Aaron que competia na 90, 80, não sei, só cara grande, mano. Eu fiquei em penúltimo lugar. E eu desci chateado mesmo, a ponto de chorar de raiva, sabe? Não acredito, eu me sacrifiquei tanto. E eu lembro que eu com os olhos cheios d'água, aí foi o Lucas me viu. Aí eu não tinha percebido que ele tava olhando pra mim. Aí ele foi lá onde eu tava, aquele jeitão dele. Ô, moleque, tá chorando por quê? E deu um tapa assim nas minhas costas. Chorando por quê, rapaz? Tá tudo bem? Eu, não, tá tudo bem. Aí comecei a enxugar os olhos assim. Aí expliquei pra ele por que eu tava mal. Aí ele olhou assim pra mim e disse simplesmente assim, rapaz, tu quer mesmo fazer isso aqui? Tu gosta disso aqui? Eu, rapaz, eu gosto. Não sabia nem se eu ainda ia querer competir de novo. Aí ele me instigou, ele disse assim, olha, eu vou competir o Paulista esse ano. Quando eu voltar de São Paulo, você vai me procurar e eu vou lhe ajudar. E assim foi feito. Eu lembro que eu ficava acompanhando os stories dele. Quando ele postou um stories no aeroporto que tava voltando, eu comecei a mandar direct. Mandei direct. Aí ele me respondeu, eu fui ao encontro dele, aí ele fez a avaliação. Eu acho engraçado lembrar desse dia, lá na Universo Gym, uma academia lá na Aldeota. E ele olhou pra mim, rapaz, é assim, você tem potencial, você vai fazer um trampo comigo agora, a gente vai competir no Sobral Open, que era o campeonato que vinha logo depois. E eu vou te cobrar tanto. Eu, rapaz, não acredito não. Você vai me cobrar tanto, eu não tenho esse dinheiro pra pagar não, homem. Eu ando nessa motinha, uma motinha na época, eu ando nessa motinha aqui até... até pra me botar a gasolina é complicado.
E porque ele não conhecia realmente a minha, como é que eu posso dizer, na época, no meu emprego eu ganhava um salário mínimo, morava com a minha mãe, então eu ajudava muito minha mãe. Então meu dinheiro era todo pra dentro de casa, né? Pra ajudar a minha mãe no que eu podia. E ele se sensibilizou com a história. Eu tô falando assim de uma forma bem descontraída, mas na época eu fiquei triste, né? Porque eu pensei que ele ia me ajudar. Quando ele falou o valor, chegou a esmureci, sabe, cara? Eu, rapaz, não acredito não. Aí eu lembro que a Larissa, ela deve ter conversado com ele, que ela olhava pra mim com uma carinha assim, sabe, o bichinho. E eu, ô, mancha, e agora? E agora? E depois ele pegou e me mandou uma mensagem, me convidou pra ir na casa dele. E ele disse que ia me ajudar sem nenhum problema. Aí foi quando eu fiquei feliz demais da conta, macho. Aí foi quando a gente começou a desenvolver um trabalho. E aí ele começou a passar pelos problemas pessoais dele e ele não pôde chegar a concluir uma preparação comigo, mas mesmo eu estando com o Wesley, que o Wesley também foi uma pessoa muito importante para mim, porque além de treinador, eu criei uma relação de amigo com ele. O Wesley tinha uma participação muito grande, tanto na minha vida como atleta, como pessoal, da mesma forma que o Lucas, né? Então, mesmo assim, eu estando com o Wesley, que me dava todo o suporte que eu precisava, tudo, o Lucas sempre estava ali por trás, né? Dando conselho, dando dica, ele conversava com o Wesley, o que ele podia fazer de melhor, o que ele podia mudar. E quando eu competi a primeira vez com o Wesley, foi no campeonato no ano seguinte. Foi o mesmo campeonato cearense. Que foi nesse campeonato que eu consegui aqui, essas placas que tem aqui, que no mesmo campeonato eu competi na mesma categoria, aí eu ganhei a 70, fui na Sênior 70, fui campeão, top 1. Depois eu competi no mesmo campeonato na Júnior, que era também unificada, fiquei top 2. E depois eu competi na Júnior no Cearense e fiquei top 2 também. O sonho de um atleta, cara, é pisar no Arnold Classic. Se eu estiver errado, me corrija. Mas é porque lá não acredito eu, seja o maior show que existe aqui no Brasil. E antes eu tinha um sonho de assistir, né? E hoje eu tenho um sonho de querer competir, de estar lá naquele palco. Então tudo tem uma primeira vez. E eu vou correr atrás para conseguir realizar. Então eu sempre gostei de mexer com desenho. Eu desenhava desde pequeno. E um certo dia eu tava em casa com meu celular, cara, e eu comecei a fazer umas montagens de fotos minhas. E eu comecei a postar essas fotos só por diversão, sabe? E eu comecei a pegar gosto pela coisa. E quando as pessoas começaram a perguntar, que aplicativo tu usa, tem como tu fazer pra mim? E nessa ida e volta, de fazer uma arte pra mim, uma arte pra alguém, eu comecei a praticar muito. Eu acabei desenvolvendo um trabalho de arte, né, que eu faço através do meu próprio celular. Então foi aí onde eu vi uma oportunidade de conseguir agregar aquilo pro meu sonho. Poxa, então eu vou começar a desenvolver um trabalho em cima disso para conseguir arrecadar uma grana, para juntar essa grana e conseguir viajar para São Paulo, conseguir pagar uma passagem, uma hospedagem e conseguir financiar a minha inscrição, porque a gente sabe que tudo isso é um investimento. Então já tem quase um ano já que eu estou fazendo esse trabalho e esse trabalho em menos de um ano conseguiu evoluir um pouco. Esse aqui é uma arte que eu fiz do nosso amigo Elinaldo. Ver se dá para vocês verem aqui. Foi uma forma que eu encontrei de agregar mais e evoluir mais o meu trabalho, né? Então eu vendo esses quadros com a arte do pessoal personalizada. E essas artes aí, tudo que eu consigo acumular com essas artes, eu estou guardando. E esse dinheiro eu estou juntando para poder conseguir investir nesse sonho, né? Hoje eu tenho esse computador aqui que vocês estão vendo, com o dinheiro que eu consegui juntar com a venda das imagens, dos quadros. E isso aqui para mim é uma ferramenta de trabalho, né? Eu trabalho a minha imagem aqui e consigo tirar uma granazinha também usando o meu computador para poder juntar dinheiro e conseguir realizar esse sonho que eu tenho aí de competir fora, né? Competir um Arnold Classic da vida. E se você tá assistindo esse vídeo aqui, se você não é inscrito no canal do Zezinho Matos, chega junto, cara, se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta aqui embaixo qual as dicas de vídeo que você pode dar pra ele e se inscreve no meu canal, porque aí você ajudando as nossas redes, se inscrevendo nos nossos canais, a gente consegue ajudar outras pessoas a divulgar imagens de outros atletas e assim você contribui de uma forma bem positiva pro esporte, pro bodybuilding em si aqui no estado do Ceará, entende? Você chegando junto de quem chega junto do esporte é uma forma de você contribuir para o esporte de uma forma gratuita, você não paga nada para isso. E a gente consegue gerar um conteúdo que vai agregar muito na sua vida, tenho certeza disso. Então essa é a primeira dica e a dica principal para quem quer gravar vídeos para o YouTube. Você tem que querer e gostar de fazer isso, né? Que os retornos do seu trabalho eles virão com o tempo, sem precisar você
ter que... eu só vou fazer isso se eu tiver um retorno financeiro. Se você tiver esse tipo de pensamento, você não vai pra frente. Você vai estar caminhando pra trás. Aí, garoto! Isso aí, garoto! Olá pra você... mano. É só começar a falar. Buzina. Macho, como é que pode? Agora um avião, macho. Olha aí o barulho do avião.